adivinhação que vivia sobre uma jovem que dava muito lucros aos seus senhores. Aleluia. Por consequência disso, o diabo havia tentado parar a obra, o chamado missionário na vida deles, pensando o diabo que havia colocado um ponto final. Mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar e entoar louvores ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que houve um terremoto naquela noite, naquela situação, e todos eles foram libertos. Aleluia. Aleluia. E o homem que estava responsável por todos eles ali, que era o carcereiro, quis aqui naquele momento puxar a espada e se matar. Aleluia. Bendito seja Deus. Mas Paulo clamou: não faça nenhum mal a ti, homem, porque ninguém escapou. Aleluia. Todos nós estamos aqui. E ele iria ser punido se algum prisioneiro escapasse. Mas o Senhor é que estava no controle. E ele viu ali a glória de Deus na vida daqueles homens. E ele lançou a pergunta: o que eu devo fazer? Aleluia. Para aceitar esse Cristo. Aí Paulo olha para ele e diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes o projeto do adversário é parar o chamado de Deus. Aleluia. Eles tentaram parar ali. Pensava ele: eu parei a obra missionária na vida de Paulo e Silas, estão lá no cárcere. E lá a Bíblia diz que as prisões romanas eram diferentes das prisões judaicas, porque era subterrânea, lá embaixo, úmido, os seus pés e suas mãos acorrentados em troncos de árvores, cheio de rato, de inseto, tudo escuro. Mas a Bíblia diz que eles começaram a louvar e adorar o Senhor. Aí a Bíblia diz que houve um terremoto e houve luz. E a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas têm que bater em retirada. Glória a Deus, aleluia. Aonde a luz chega, se nós apagar essa luz aqui, né, vai ficar tudo escuro. Mas nós notamos que ao acendermos aqui os interruptores, claro, e até algumas partes do quintal aí para frente, porque a luz é assim, é a luz do Evangelho. A qual hoje nós estávamos evangelizando pela tarde e estávamos meditando. Como o Evangelho do Senhor, que é uma palavra verdadeira, se expandiu, porque só 2 homens entraram no Brasil, Daniel Berg e Gunaving, lá no estado do Pará, em Belém, há 100 anos atrás. Né? Isso quer dizer que se fosse uma obra do homem, né, já tinha findado. Né? Mas foi Gamaliel, o próprio Gamaliel, a qual instruiu Paulo, que ali na presença dos doutores daquela época, quando prenderam Pedro e João, né, porque estava pregando a palavra, ele diz: liberta esses homens, porque se for da carne, isso aí vai findar como fogo de palha, mas se for de Deus, ninguém vai poder deter. Quer dizer que alcançou até nós aqui no Brasil, né? Pela graça nós somos salvos, que é graça, favor imerecível. Aleluia, bendito seja Deus. Quer dizer que o projeto dele era parar a obra missionária na vida de Paulo e Silas. Mas o Senhor já estava vendo a família do carcereiro. Que a Bíblia diz que todos depois foram se alimentar na casa do carcereiro. Levou os prisioneiros lá para a casa dele, foram comer, se banquetear, louvar e aceitou Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo, né, havia uma preocupação. E aqui onde nós fizemos a leitura da palavra, vai falar em Efésios as armaduras de Deus na vida do crente. Por quê? Porque as adversidades que passamos, principalmente neste século 21, onde o pecado tem se alastrado, né? Onde a raça humana ela procura buscar primeiro seus interesses, procura primeiro alimentar o corpo, né, das coisas malignas, né? E a Bíblia diz que há uma batalha travada entre a carne e o espírito, a qual o próprio Paulo ainda vai também escrever aos irmãos de Gálatas. E havia essa preocupação, por quê? Porque Paulo entendia que a nossa luta não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso parente, não é contra o nosso irmão. A nossa luta e a nossa guerra é contra o diabo e contra os principados e potestades. Por quê? Porque nós sabemos que há 2 caminhos: há o bem e há o mal, há o céu e o Hades. Aleluia, que chama-se o próprio inferno. Né? E a Bíblia vai dizer que Deus não criou o ser humano para ir para o inferno.
Aleluia. O ser humano por si mesmo se lance. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se agrada da morte do ímpio. Antes ele quisera, né, que o pecador se convertesse. A Bíblia diz que ele ama o pecador, mas aborrece o pecado que ele faz, que ele comete. Né? Mas cabe a nós, né, que fomos levantados por Deus, eu, cada um que está aqui, para fazer a diferença. Mas eu não sei pregar, eu não sei me expressar, mas apenas o teu testemunho é capaz de mudar a história de pessoas. Apenas o seu modo de se comportar, de agir, né, no trabalho, onde você chegar, o seu testemunho, né, ali é um livro aberto. Né, o jeito, a maneira que você se comporta. E Paulo havia uma preocupação de passar isso para os irmãos que estavam em Efésios, porque lá, aleluia, a Bíblia diz que dentro daquela cidade era corrompida principalmente por deuses pagãos. Há uma deusa chamada Diana, onde as pessoas, o culto ao ar livre diante daquela deusa era fazer sexo, era ter relação, era sacrificar criança, né? Sacrificar uma criança dessa. Quantas crianças foram mortas? Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquilo vai causar fúria